Prazer falar com o padre Reginaldo Manzotti. É um prazer imenso estar falando com você, uma alegria imensa, viu? Eu admiro muito no seu trabalho, né, na sua forma de conduzir as informações. Parabéns, parabéns. Ô padre, o que significa, de repente, não só ter uma audiência dessa enorme que o senhor tem, né, mas ter a forma de comunicação que a Igreja Católica às vezes condena, e que eu acho isso um erro terrível. Eu sou católico, mas eu considero que a Igreja Católica tem muita coisa errada. É como todas as instituições têm, mas a Igreja Católica acho que ainda fica presa muito lá na Idade Média, que tem que ter uma renovação. O que os evangélicos já fazem, né? Promovem cultos e música gospel e daí por diante. O senhor tem enfrentado dificuldades com essa sua forma de comunicação, de cantar, de compor, como o padre Marcelo já faz algum tempo também aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Há dificuldades de convivência com setores mais radicais da Igreja Católica ou conservadores, digamos assim? Olha, Datena, fico feliz de saber que você é católico. Muito, é edificante, viu? Parabéns pela sua coragem de expressar a sua fé. E eu estou nesse trabalho com esse programa de rádio há 13 anos. E tudo começou com o rádio, Datena. Eu acredito muito no poder do rádio. E cada vez foi crescendo mais. Começou com uma rádio, foi para a segunda. Hoje nós estamos com mais de 1.600 emissoras no Brasil. Só hoje entraram 11 novas rádios e 3 novas televisões. Porque o programa, eu na verdade copiei lá da Band, né? Que é rádio e TV. Copiei de vocês, que aí fizemos simultâneo. E tem dado um resultado bom. Você falou sobre as dificuldades. Claro que há. Recentemente eu vivi uma certa polêmica, que foi quando eu cantei uma música com um grupo no Carnaval a Nossa Senhora, e acabei indo lá visitar a escola. Então pessoas achavam que lá não era lugar de Nossa Senhora, que eu não devia ter ido, e criaram certas polêmicas, certas posturas. E aqui eu não estou para... O meu objetivo não é ficar falando para a massa, mas é de formar opinião. Eu caminho muito com a igreja, só que a gente tem que cuidar que tipo de igreja as pessoas creem. Existem pessoas que querem ser mais ortodoxas que o próprio Santo Padre Papa Francisco. Então, para esse tipo de igreja, a gente acaba não agradando. Mas Jesus não agradou a todo mundo. Existem dificuldades, mas eu digo para você, Datena, hoje, graças a Deus, eu venci muitas barreiras, porque eu caminho muito com o meu bispo diocesano, que foi Dom Moacir, hoje Dom Peruso, que é uma sumidade em Bíblia, e os convites acabam vindo muito das dioceses. Eu percorro todo o Brasil fazendo show, evangelizando, fazendo ação social, missas, e o pessoal tem acolhido bem. Claro, há momentos em que há restrições, mas de modo geral a igreja acolhe bem essa obra, que eu chamo de obra evangelizar é preciso, porque também é caridade. Bom, eu me lembro que eu vi o Papa João Paulo aí em Curitiba, quando eu era bem jovem. Eu morei aí durante 2 anos em Curitiba. Eu trabalhei na Rádio Universo, que era que era uma equipe do Hidalgo. O capitão Hidalgo tinha a equipe da B2, com o Lombardi, que já morreu, e uma equipe na Rádio Universo. Eu trabalhava com o Carneiro Neto. Morava aí na Praça Santos Andrade, uma cidade linda, maravilhosa. Pertinho daqui, eu moro no centro de Curitiba, que é a Igreja de Guadalupe. Podia ser vizinho. Mas era uma cidade muito tranquila, a gente andava de madrugada e tal, mas faz muito tempo, né? Eu tinha 26 anos de idade, hoje eu estou com 60. O negócio é o seguinte, a gente sempre viveu a perspectiva e foi linda a passagem do Papa João Paulo aí. Ele era um sujeito muito carismático, teve um papado de 25 anos, se não me falha a memória e tal, mas era um cara conservador. A igreja ficou parada um pouco do tempo com o Papa João Paulo, que, por outro lado, com as suas viagens pelo mundo inteiro, teve lá o seu lado positivo, divulgando a mensagem dos católicos. Para mim, eu sou católico, mas eu convivo com evangélicos, budistas, muçulmanos, da mesma forma, porque eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Mas o Papa Francisco foi colocado da Igreja Católica agora, me parece que não só pelo histórico dele, de combater
Pinochet, ditadura que houve da Argentina, mas também pelo histórico de ser um sujeito mais aberto e muito menos afeito a coisas terrenas. Ele acabou com aqueles adornos todos de ouro que havia, que os papas usavam. É um sujeito muito mais chegado ao povo. E tem a impressão que quanto mais ele continue como papa, a igreja mais vai se abrir. O senhor não tem essa impressão também? Corrigir alguns desvios de caminho da igreja, porque a igreja é uma entidade rica, né? O Vaticano é um estado rico, mas muita gente metia a mão na grana também lá dentro do Vaticano. E o Papa foi colocado lá porque é um sujeito corajoso. Ele é um sujeito que enfrenta. O Ratzinger não aguentou. O Papa Bento deu no pé. E olha que Bento é para combater o diabo, ele deu no pé. Aí ficou o Papa Francisco, que me parece uma figura, além de carismática, de muita personalidade, com bons ventos para a Igreja Católica. O senhor não vê dessa forma, Padre Reginaldo? Oh, eu gosto. Essa entrevista maravilhosa, hein? Pena que eu não estou aqui ali do teu lado, mas porque rende. Datena, eu só quero dizer que o Papa João Paulo II, ele, um homem marcado. Eu estive recentemente visitando a Polônia, conhecendo a vida de São João Paulo II. Eu fui na casa dele, conheci a história. E São João Paulo II, ele não era conservador. Ele vem de uma fase que ele veio para acabar... Não, conservador que eu digo em relação aos dogmas da igreja, que não mudaram muito durante o papado dele. Né? Não, porque ele lutou contra o comunismo. Ele fez uma missa... Ele fez uma missa em céu aberto, né, na cidade dele que o senhor visitou, para milhares de poloneses com soldados russos ali do lado. Verdade. E nevando pra caramba. Ele tem uma luta contra o comunismo que foi uma coisa fantástica. Foi perseguido pelo comunismo. Eu estou dizendo que era conservador em relação aos dogmas da igreja, que dificilmente se contestava. É isso que eu quis dizer. E sabe que ele me inspirou. Quando eu estava começando recém-ordenado padre, em 95, eu falei, como que eu vou conduzir o sacerdócio? Foi quando ele falou uma frase na virada de 2000, evangelizar com novo ardor, com novos métodos e um novo jeito. Foi quando eu falei, isso aí é para mim. Como é que eu vou conduzir o meu sacerdócio? Então, dentro da minha vocação, porque Datena, eu não sou artista não, cara. Eu sou padre. Eu não cobro ingresso, eu não aceito cachê, trabalho na gratuidade. Se tem que ter ingresso, que seja 1 quilo de alimento, 1 litro de leite. E Fortaleza deu 1.800.000 pessoas. Então, foi ele que me inspirou. Mas eu creio que Ratzinger, ele veio, como você disse, Bento, ele veio para botar ordem. Ele era homem culto, ele não era das coisas práticas. Bento não era. Eu leio os livros dele, você vê que é um teólogo. Francisco, ele vem com gás latino-americano, né? Ele vem com aquele gás de argentino e ele tem coragem de abraçar, ele é mais livre, porque ele não é europeu. A experiência que você tem de viagem, você sabe que o povo europeu é mais distante. O Papa Francisco, ele não tem medo de dizer. E outra coisa, a formação dele é jesuíta. Então, ele sempre fala em 3 pontos. E ele teve coragem de colocar a mão nos assuntos. Por exemplo, na questão do IOR, que foi o banco. Ele teve coragem de colocar esse assunto, questionou a relação do Banco do Vaticano com a máfia italiana, teve coragem de tocar na questão da pedofilia e continua tocando, curando a ferida por dentro. Mas eu diria para você, na verdade a igreja, eu digo para você e não estou querendo reparar, a igreja não é rica. O Vaticano, eu ando lá dentro. Inclusive, vou fazer uma matéria lá, dentro do Vaticano, se Deus quiser. Inclusive, você está convidado. Eu vou lá. Quero fazer gostaria muito. Eu gostaria muito. Seria uma oportunidade para conhecê-lo e conhecer o Vaticano também. Gostaria muito. Só me diz quando você vai e me ajuda aí. Eu gostaria muito de ir. Gostaria de ir com o senhor. Eu vou. Combinado. Já tem até as autorizações. E aí, Datena, porque tudo precisa de autorização lá, mas eu tenho, graças a Deus, tem Dom Viganó, que vem nos visitar e vai nos conceder. Datena, não há riqueza. A riqueza lá é uma riqueza cultural, patrimonial. Hoje a igreja, mais do que nunca, ela vive para se sustentar. Eu não estou dizendo isso com retórica, não estou fazendo disso uma falácia.
A igreja não é rica, ela tinha muito dinheiro no período dos estados papais, mas foi perdendo, perdeu com Mussolini, depois acabou perdendo de vez com com Paulo VI, Pio XII, perdão. E a igreja hoje vive das doações. Existem outras igrejas muito mais ricas que a nossa. E, infelizmente, as nossas igrejas, porque foram decoradas pelo barroco por ouro, então ficou esse estigma. A igreja católica é rica, o Vaticano é rico. São poucos hectares. Você vai conhecer, você vai ver que lá é muito mais museu valioso pelo patrimônio da humanidade do que o dinheiro em si. Muito legal. Olha, é uma parte da entrevista com o padre Reginaldo que é um fenômeno. Esse homem tem uma audiência assim estrondosa. Tem